agradecendo a Deus, pedindo proteção para os nossos trabalhos, registrando o quórum legal, dou por aberta esta sessão especial, é a 7ª dessa Corte, nesse ano de 2014, que tratará da prestação de contas do senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, prefeito municipal de Manaus. Ao tempo em que registro as presenças dos eminentes conselheiros, decano Júlio Cabral, Raimundo Miquiles, Júlio Pinheiro, Érico Desterri Silva, Yara Lins dos Santos, a ausência por motivo de licença médica via atestado do conselheiro Arimotinho Júnior, e que deveria e que deve contar com a presença, então muda o verbo, do conselheiro convocado Arípio Reis Firmo Filho, substituindo o conselheiro Ari. Doutor Ulisses Tapajós, muito obrigado pela sua presença e de toda a sua equipe. Quero, neste momento, ao cumprimentar todos os servidores, em nome do doutor Mirtilo Levi Júnior, como sempre eu faço, doutor Juarez, senhores advogados, jornalistas, bom dia. Tribunal, dizia eu ainda há pouco que hoje é uma grande usina, né? Ontem, ao transbordar pelas escadas, com a participação de mais de 400 no nosso Congresso de Gestão Pública do Amazônia, parabéns, doutor Érico, Escola de Contas, ainda há pouco estivemos lá para dar abertura de 2 grandes conferencistas, um deles, Vossa Excelência, doutor Rui Marcelo, que nos honrará. Espero que não tiremos o tempo todo de Vossa Excelência nessa sessão. Agora, por economia, ao agradecer a todos, muito obrigado, doutor Érico, muito obrigado pela honra, né? Congresso de sucesso. Eu vou oferecer a palavra a Vossa Excelência, eminente conselheiro Raimundo Miquiles, para que Vossa Excelência, na condição de relator dessas contas, tenha a palavra. Bom dia. Bom dia a todos. O relatório foi disponibilizado a todos os conselheiros, de sorte que não sei se haveria necessidade de nós lermos o relatório total, ou mesmo o resumo. São 38 itens. Tomando conhecimento dos eminentes relatores e do representante ministerial oficiante nos autos, eu penso que Vossa Excelência poderia submeter a matéria, se assim desejar, ao Ministério Público, porque foi distribuído o relatório e o voto e também a minuta do parecer prévio. Alguém tem alguma coisa ou pouco a proposta Miquiles? Então, vamos ouvir o Ministério Público. Eminente procurador, doutor Roberto Cristianã, hoje representado nestas contas pelo eminente procurador Rui Marcelo. Tem a palavra, doutor. Senhor presidente, senhores conselheiros, eminente procurador-geral, secretário doutor Ulisses Tapajós, senhores servidores, a imprensa aqui presente, designado por Sua Excelência o ex-procurador-geral de Contas, lançamos um parecer como contributo do Ministério Público de Contas ao exame da gestão de 2013 da Prefeitura de Manaus. Nós temos um parecer que somam 26 páginas, foi disponibilizado previamente,
Entretanto, gostaria de pedir a paciência de Vossas Excelências para a leitura apenas da parte conclusiva, em que faço, baseado nas ressalvas que estão explicitadas, as recomendações que peço sejam consideradas uma oferta de contributo ao aprimoramento da gestão municipal. O parecer conclui no sentido de que o Tribunal de Contas deve aprovar, deve recomendar ao Legislativo Municipal, que é quem procede ao julgamento político dessas contas, a aprovação, porque o nosso parecer é de que houve o cumprimento das normas fundamentais de finanças públicas, assim como se apresentou regular, de um modo geral, a gestão municipal nesse período. Entretanto, registramos algumas preocupações em virtude de episódios isolados de irregularidades que dizem respeito a este momento, a esta oportunidade, em que o tribunal verifica não apenas a obediência formal, a conformidade às normas de direito financeiro, mas também a habilidade da Prefeitura Municipal de formular, de coordenar e executar as políticas públicas. Em virtude da dimensão das competências constitucionais do Tribunal de Contas, este julgamento de contas governamentais é, acima de tudo, voltado ao exame da qualidade da gestão, dos resultados da gestão municipal. Então, nesse contexto, o parecer segue com as seguintes recomendações. Primeiro, na parte conclusiva, item 69, Excelências, página 21 do parecer ministerial. Primeiro, aprimorar o serviço de planejamento público, mediante a implantação de sistemas de acompanhamento e aferição do desempenho e de resultado dos programas e ações governamentais, em função dos instrumentos de planificação, o plano diretor, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, os planos e zoneamentos municipais, porque é detectada uma certa deficiência, sobretudo no trabalho de avaliação dos resultados. 2. Comprovar nas próximas prestações de contas as medidas de obediência e cumprimento efetivo ao regime de prioridade dos programas previstos com esse caráter na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Diretor e no Plano Plurianual. 3. Priorizar, na forma do Plano Diretor e das leis orçamentárias, ações destinadas a conter o crescimento desordenado da cidade, o despejo de esgoto não tratado nos igarapés de Manaus, intensificando a proteção das áreas de relevante interesse ambiental e de urbanização ameaçadas pelo desmatamento e exploração nociva da propriedade. 4. Priorizar ações voltadas aos serviços, infraestruturas e instalações de saneamento, na forma do Plano Diretor e das leis orçamentárias, por meio da consolidação do Plano Municipal de Saneamento, a prever a articulação de todos os segmentos, os vetores, de serviços públicos e instalações envolvidos, e pela busca de parcerias e consórcios públicos a fim de viabilizar financeiramente esse intento que deve ser priorizado, porque os números de saneamento de Manaus são alarmantes ainda. 5. Assegurar-se, por meio de estudos técnicos de precisão, de que o consórcio público recém-criado, o PROAMA, enquanto mecanismo de solução do problema de abastecimento de água potável da população da Zona Leste, não implicará enriquecimento sem causas e privilégios ilegítimos em favor da concessionária Manaus Ambiental, em detrimento dos investimentos e patrimônio públicos, se necessário, procedendo à revisão do respectivo contrato de concessão. 6. Intensificar o regime de fiscalização da concessionária Manaus Ambiental e, a persistir o quantitativo de irregularidades detectadas pela ARSAM e o PROCON, buscar a extinção, a caducidade da concessão, observado o devido processo legal. Definir com maior clareza o âmbito de atribuições e responsabilidade nos espaços e serviços onde a Prefeitura atua juntamente com órgãos e entes da administração estadual,
em especial nas áreas das obras do Prosamin. É importante atentar a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao município de Manaus uma participação efetiva nas atuações consorciadas, nas regiões metropolitanas. E aqui em Manaus nós temos uma região metropolitana que precisa ser remodelada com a participação efetiva de todos os municípios envolvidos por uma entidade pública própria. Isso por orientação jurisprudencial recente do Supremo Tribunal Federal. Assumir definitivamente, na forma pactuada, em decorrência da incorporação ao partido urbanístico da cidade, a guarda e conservação dos espaços e equipamentos públicos resultantes das obras que já estão concluídas do Prosamin. São os parques residenciais nas bacias dos Educandos e São Raimundo. Observamos um certo estado de ameaça, risco de depredação em virtude de uma indefinição de competências, um problema entre o Prosamin e o Implurb que precisa ser resolvido para alavancar esses espaços. Rever os planos, o projeto e o edital de licitação municipais para o regime de prestação concedida dos serviços, obras e instalações de limpeza urbana e destinação de resíduos sólidos, que vem sendo acompanhado pelo Departamento de Auditoria Ambiental e Operacional da Corte, porque se recente esse edital, que foi lançado ainda em 2012, mas que vem sendo defendido perante o Tribunal de Contas pela administração atual, de 2013, e tem inconsistências que precisam ser resolvidas a fim de que se solucione a questão do regime de tratamento e destinação de resíduos sólidos em Manaus. É iminente o esgotamento do aterro sanitário. É preciso que o município, ele próprio, se incumba de achar um local, instalações adequadas para implantar um novo aterro sanitário, sem transferir esse ônus, que se qualifica juridicamente como serviço público, a terceiros, como está previsto no edital. Realizar estudos prévios de impacto ambiental para subsidiar a aprovação de licenciamento inicial e projetos básicos de todos os grandes projetos e obras municipais antes da licitação das obras e serviços correspondentes. A concepção desses grandes projetos é intransferivelmente atribuição do município. Isto ainda relativamente ao caso concreto, muito importante, do aterro sanitário. 11. Determinar a revisão de legalidade e da conveniência e oportunidade da decisão de prorrogar os contratos de coleta e transporte de lixo até 2018 com as atuais operadoras, para não inviabilizar esse novo projeto de concessão do regime nos próximos exercícios. 2. Aperfeiçoar o sistema de controle e inventário patrimoniais, em especial o registro formal dos imóveis municipais, inclusive os dominicais e de uso comum do povo, que absorvam recursos públicos para a sua manutenção. 13. Otimizar o serviço de gestão de projetos, a fim de que não haja óbice por entraves burocráticos na captação de recursos de investimentos, por deficiência de gerenciamento dos instrumentos de transferências voluntárias e operações de crédito público, porque identificamos episódios de falha nesse sentido, quando, paralelamente, se reclama maiores repasses do governo federal. 14. Melhorar a gestão da construção, manutenção e funcionamento das UBSs, Unidades Básicas de Saúde e de creches, assim como o serviço de infraestrutura viária, para eliminar as falhas que foram encontradas pela Comissão das Contas, e especialmente com o objetivo de garantir a acessibilidade nos principais trechos urbanos da nossa cidade, pois foi constatado um grande déficit quanto a esse item da acessibilidade. 15. Observar e cumprir o disposto no artigo 354 da Lei Orgânica de Manaus, quanto ao percentual mínimo de 30% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino e do equivalente a 3% em educação especial. Porque, conquanto os limites estabelecidos pela Constituição e em lei nacional tenham sido alcançados,
essas regras da lei orgânica não foram satisfeitas. Se há uma convicção da Prefeitura quanto à inconstitucionalidade desse patamar maior, é preciso providenciar um serviço de controle concentrado da constitucionalidade. A cidade de Belo Horizonte seguiu este caminho. Não se pode simplesmente ignorar a norma e descumpri-la. 16. Garantir maior transparência e apurar a estrita conformidade jurídica e financeira da gestão da concessão de serviço de transporte coletivo de Manaus, cobrando-se eventuais débitos remanescentes das concessionárias e exigindo a regularidade efetiva do regime de oferta de serviço e de pagamento do crédito municipal. E, em caso de solução insatisfatória, observado o devido processo, pronunciar a extinção, a caducidade da concessão, a persistir a inadimplência reiterada e injustificada da concessionária. 17. Proceder à auditoria por tomada de contas especial nas locações imobiliárias da CEMED, porque identificados problemas a esse respeito durante o exercício, o que motivou, inclusive, uma autuação em curso na Corte para tratar do assunto. Deve assegurar à municipalidade que os contratos e as suas renovações estejam em conformidade com os princípios da administração pública, né? Da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade. 18. Providenciar a iniciativa de lei municipal no sentido de regulamentar o disposto no artigo 37, inciso 5 da Constituição, quanto à definição de condições, casos e reserva de percentual de cargos em comissão a serem desempenhados exclusivamente por servidores de carreira, porque não identificamos esta regulamentação local. 19. Planejar a transição para desligamento definitivo, na forma já determinada em vários momentos pela Corte de Contas, de pessoal temporário em situação irregular no município, em especial dos agentes comunitários de saúde, que, contando mais de 5 anos e desempenhando atividades coincidentes com as dos cargos efetivos, permanecem de uma maneira incompatível com os ditames constitucionais. Amparados em 2013 por uma emenda que se fez aprovar, de número 79, à Lei Orgânica de Manaus, que data vênia reputamos flagrantemente inconstitucional, inconstitucionalidade essa que foi reconhecida numa ação direta de inconstitucionalidade apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado, também numa decisão plenária aqui desta Corte, e que permanece judicializada apenas por conta de um derradeiro agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal, que pende de definição sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Causou surpresa a aprovação há cerca de uma semana da Lei 1924, que inova a respeito desse tema, porque dá uma solução discutível do ponto de vista dos valores republicanos, constitucionais, para esse pessoal temporário, em que a lei municipal é aditada para comportar contratos de até 8 anos. Data máxima vênia, compreendemos a sensibilidade política do governante municipal com relação a servidores muito caros a funcionamento da administração, que de longo tempo dão a sua parcela de colaboração, mas há de se pensar numa outra solução que não desafie as decisões do Tribunal de Contas, que não desafie a Constituição brasileira, e oportunamente submeteremos uma proposta a este plenário para que esse processo seja conduzido preferencialmente com um ajustamento de conduta, um ajustamento de gestão, para a saída, o mais breve possível, desse pessoal. 20. Supervisionar a fim de que não haja preterição do regime de prevalência de admissão de pessoal efetivo mediante concurso público, pela omissão de providências quanto ao desligamento de servidores temporários e terceirizados em situação irregular, em vista dos casos apurados. 21.
rever a decisão de extinguir a Controladoria Geral do município, data máxima vênia. Não nos parece razoável essa decisão governamental do ponto de vista da pauta de valores constitucionais que enaltece o serviço de controle interno, cuja atribuição de apoio, inclusive, à missão deste Tribunal de Contas, está a reclamar uma organização própria, autônoma, subordinada diretamente ao prefeito, dotando-se de pessoal efetivo necessário à realização do serviço de controle interno, inclusive realizando-se o concurso público para cargos existentes de analistas de controle interno, que foram criados por recomendação anterior da Coxa, pela Lei 1522 de 2010. 22. Envidar esforços para que os poderes se articulem de modo a cumprir a tempo e modo o comando normativo de realização das audiências relativas à avaliação de cumprimento das metas fiscais. Houve um certo problema de agendamento no ano de 2013. 23. Eliminar impropriedades encontradas na gestão do programa Bolsa Universidade, procedendo-se à revisão e aperfeiçoamento do programa por meio, principalmente, do estudo de impacto financeiro orçamentário exigido pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais providências indicadas em laudo, especialmente dedicado ao tema, feito pela DICRE do TCE. 24. Evitar a situação de desequilíbrio orçamentário na elaboração da Lei Orçamentária Anual. 25. Adotar providências no sentido de garantir o alcance da meta estipulada na LDO de resultado nominal, que não foi alcançado em 2013, por uma questão relativa a dívidas anteriores que precisam ser melhor auditadas pela Corte. Este assunto não está, na nossa opinião, exaustivamente esclarecido. 26. Solucionar as pendências de conciliação das contas assinaladas pela comissão e regularizar para os próximos exercícios. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro relator, são essas as ressalvas e recomendações que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, oferece para apreciação da gestão do excelentíssimo senhor prefeito de Manaus, Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, do ano de 2013. Muito obrigado, doutor Rui Marcelo. Conselheiro Miquiles, Vossa Excelência, manifeste-se. Eu não vou me alongar também no meu voto. Existem vários considerandos, de sorte que, como é do conhecimento dos eminentes conselheiros, eu passo apenas a mencionar que as contas foram submetidas à análise do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que na competência estabelecida no inciso 7 do artigo 114 da Lei 24.23/96, combinado com o inciso 16 do artigo 54 da Resolução 04/2002, emitiu parecer número 2967/2014, folhas 6.434/6.446, da lavra do ilustre Procurador de Contas, Rui Marcelo Alencar de Mendonça, concluindo da seguinte maneira, aspas, que o egrégio Tribunal Pleno emita parecer prévio à Câmara Municipal de Manaus, recomendando a aprovação das contas de 2013 do Executivo Municipal, fazendo consignar, todavia, as ressalvas acima a serem aprofundadas em processos especiais na forma do artigo 223, parágrafo 2º, combinado com o artigo 230, parágrafo 1º do Regimento Interno. Observadas ainda as seguintes recomendações pertinentes, fecha aspas.
Considerando que o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado não afeta o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidade dos ordenadores de despesas, dos órgãos da administração direta, dos poderes executivo e legislativo, dos dirigentes de autarquias, fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal, fundos especiais e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos municipais, que serão objeto, em cada caso, de apreciação e julgamento por esta Corte de Contas, mediante prestação e ou tomada de contas. Artigo 18, inciso 1 da Lei Complementar número 6, de 22 de janeiro de 91, artigo 1º, inciso 1 e 29 da Lei 2423, de 10 de dezembro de 96, artigo 223, parágrafo 1º da Resolução 4, de 23 de maio de 2002. 2. Faça as seguintes recomendações. Ao chefe do Poder Executivo. 2.1.1. Adotar concurso público de provas ou provas de título nos termos do artigo 37.2 da Constituição de 88 para formar quadros permanentes de pessoal administrativo e técnico, tendo em vista que houve um acréscimo em 2013 de 869 servidores no quadro da Prefeitura, em sua maioria em virtude de nomeação de servidores para cargos comissionados e contratação de servidores temporários, denominados RDAs. 2. Continuar a implementação de meios para uma eficiente arrecadação dos créditos lançados em dívida ativa. 3. Observar os prazos previstos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal para a realização das audiências públicas de demonstração e avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre, haja visto que no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre foram efetuadas audiências intempestivamente. Apresentar soluções quanto à redução e controle da dívida consolidada, tendo em vista que houve um crescimento de 52,43% em relação ao exercício de 2012. Efetuar estudos para solucionar os problemas iminentes do sistema atuarial, visto que a partir do ano de 2016 passará a ter resultado previdenciário negativo, apesar de em 2013 ter saldo financeiro positivo nos cofres da administradora do regime próprio, conforme o cálculo apresentado no item 11.7 do relatório analítico. Avaliar os critérios seletivos empregados na política de fomento às entidades do terceiro setor para selecionar as entidades com maior capacitação e, consequentemente, os melhores projetos em conformidade com a Resolução 12/2012 do Tribunal de Contas. Promover a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida nas escolas públicas, em especial nos imóveis locados para a rede municipal de educação, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte. Implantar o sistema de monitoramento do PPA, conforme disciplinado no artigo 10, parágrafo 2º da Lei 1.397, de 23 de dezembro de 2009, tendo em vista que existe previsão e ainda não foi desenvolvida. Ajustar e conciliar, dentro das normas brasileiras de contabilidade pública, especialmente a NBTC 16, a reclassificação de ativos registrados a curto prazo para longo prazo, pois há valores substanciais nas contas de curto prazo de créditos a receber, citados os valores aqui, devedores, entidades e agentes, também com os valores pendentes e a curto prazo. Reexaminar, abrir diligência ou efetuar sindicâncias com o objetivo de recuperar os valores realizáveis constantes nas seguintes contas. Aí vem citado aqui várias contas de créditos a receber. Regularizar as obrigações a longo prazo, depósitos judiciais,
no valor de R$ 10.477.301,03, evidenciada na conta 22.122.000, com saldo advindo de exercícios anteriores, conforme consta nos balanços patrimoniais dos exercícios de 2012 e 2013. Observar e cumprir o disposto no artigo 354 da Lei Orgânica de Manaus, que se refere à aplicação mínima de 30% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino e desses recursos financeiros aplicar de acordo com o parágrafo 2º, no mínimo 10% na educação pré-escolar, 5% na educação rural e 3% na educação especial. Adotar no que couber as recomendações e ressalvas constantes no parecer ministerial número 2967/2014, as folhas 6.434/6.446. Recomendação à Câmara Municipal de Manaus: avaliar as suas admissões de pessoal com o objetivo de cumprir o artigo 37(2) da Constituição Federal, que dispõe sobre investidura em cargos ou empregos públicos. Determinar a Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte determinar as unidades técnicas que, quando das inspeções in loco, verifiquem se as pendências identificadas nas conciliações bancárias foram regularizadas, principalmente quanto às seguintes. Aí vem o elenco de contas aqui que ainda estão faltando regularizar. Determinar as unidades técnicas que analisem os contratos elencados no item 9 do relatório analítico. Determinar as unidades técnicas que analisem as dispensas e inexigibilidade de licitações, conforme quadro abaixo, especificamente quanto àquelas realizadas pela CEMED, Censa, Manaus CUT e Manaus MED. Determinar a Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas, de COP, que apure se foram regularizadas as impropriedades de cunho técnico descritas a seguir. E aí vem a relação das creches, onde nós visitamos, fizemos uma verificação física nas creches, nas unidades básicas de saúde, estão elencadas todas aqui nas recomendações. Determinar as unidades técnicas que observem as recomendações sugeridas pelo Ministério Público de Contas no parecer 2967/2014, em especial quanto aos processos em tramitação neste tribunal, conforme relação abaixo. E aqui nós elencamos todos os processos que foram objeto de recomendação do Ministério Público. Então, esse é o voto. Submeterei à discussão. Antes de fazê-lo, aproveitando os inúmeros diretores aqui presentes, Solanda, Jorge Lobo, Pedro Augusto, comunicar que essa corte, amanhã é feriado, e o Executivo, no Diário Oficial do dia 14, decreta para sexta-feira ponto facultativo. Nós seguiremos. Ou seja, o nosso expediente hoje vai um pouquinho mais além para a gente pagar a quinta e a sexta e voltarmos para cumprir as metas na segunda. Vou submeter a discussão. Eu estava aproveitando esse tempo. O senhor tem alguma coisa a falar, procurador, doutor Rui Marcelo? Guardar o doutor Érico um minutinho. Colherei os votos. Discussão. Senhor presidente, Colherei os votos. eu gostaria de manifestar na discussão. Hoje não. Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro, tem a palavra. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar o belo trabalho realizado pelo conselheiro Miquiles, como sempre, muito criterioso, e, obviamente, estender à comissão que auxiliou o eminente conselheiro pelo trabalho realizado e, obviamente, pelos esclarecimentos aqui constantes no voto. Bom, eu
inicialmente queria fazer algumas observações de algumas ponderações que foram feitas pelo Ministério Público, que eu considero importantes, já que a gente está aqui analisando, obviamente, a gestão fiscal, mas o Tribunal de Contas, nos últimos anos, nos últimos tempos, tem, obviamente, adentrado a questão da aplicação de políticas públicas a ser cumprida e realizada por parte, no caso aí da Prefeitura de Manaus, dos governos especificamente, e algumas observações que foram feitas pelo Ministério Público eu considero que são importantes para que sejam inseridas a título de recomendações, tais quais foram outras que foram aqui colocadas e agregadas pelo eminente relator, como essa questão da acessibilidade, enfim. Mas exatamente relacionada aos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do eminente parecer ministerial, para que fosse a título de recomendação, por conta de observações que o tribunal tem feito ultimamente em função do lastro em que passamos a adotar com relação à questão de políticas públicas relativamente a essa questão ambiental, muito bem observada aqui pelo eminente procurador, que, aliás, é professor catedrático da matéria, e de uma forma muito lúcida e, obviamente, pelo vasto conhecimento que possui e pelo que o tribunal ultimamente vem realizando nessa matéria, eu acho que essas observações são importantes a título de recomendação para orientar o poder público nas ações futuras com relação a essa questão de proteção ao meio ambiente. E aqui são vários itens que eu não quero repetir para não me tornar inconveniente, já que o relator e o eminente procurador foram absolutamente sucintos na colocação dessas matérias. E um outro ponto que foi concordado, que houve a concordância do eminente relator, eu só quero observar o seguinte, a relação relativamente ao ponto 2.1.12, que o próprio Ministério Público também sugeriu como recomendação e que foi acatada pelo eminente relator, relativamente à questão da aplicação mínima de 30% da receita da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, em função do que diz o artigo 354 da Lei Orgânica de Manaus. Essa matéria foi discutida numa prestação de contas do eminente prefeito Serafim Corrêa, e o Tribunal de Contas, em que pese não ter havido ainda, do ponto de vista da apreciação do controle concentrado de constitucionalidade relativamente a essa matéria, o tribunal definiu e decidiu aqui em sessão que o percentual seria aquele garantido pela Constituição. Então, bastava que a Prefeitura cumprisse aquilo que diz a Carta Magna, no caso da aplicação dos 25%. A lei orgânica previu esse incremento de 5%, e o tribunal, à época, decidiu que o que valia é o que estava estabelecido na Constituição, obviamente porque a Carta Magna se sobrepõe a qualquer lei infraconstitucional no que diz respeito à aplicação desses percentuais. E eu considero que devamos inserir esses itens 3 a 11, que trata dessas questões extremamente importantes, tal qual foi colocada pelo eminente relator relativamente à acessibilidade, já que nós estamos tratando de políticas públicas, e eu, de antemão, me manifesto contrário à recomendação estabelecida no item 2.1.12, que diz respeito à questão da aplicação mínima de 30% da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, em função de decisão anterior deste tribunal, no sentido de que a Constituição fosse cumprida, obviamente, dentro do percentual dos 25% que estão lá garantidos. Bem, nós temos manifestação pontual do conselheiro Pinheiro a respeito desse item.
gostaria de esclarecer ao conselheiro Júlio Pinheiro que no item 2.113 já está contemplado essa recomendação. Estou dizendo aqui, uma recomendação chefe do Poder Executivo para adotar no que couber, as recomendações e ressalvas constantes no parecer ministerial. Então já está contemplado aqui. Na verdade, ela não foi especificada, eu realmente li, mas é só para reforçar da importância que... Esse parecer ministerial será encaminhado ao, ao da chefe importância do Poder como Executivo política pública foi o que foi destacado. Estou dizendo no que couber, porque há recomendações aqui que cabem ao próprio Tribunal de Contas examinar, que são os processos dos contratos que foram realizados, aí, e tem processos apartados. Por isso que no que couber. Quanto à aplicação no ensino fundamental, foi aplicado 30% em educação. Não foi cumprido, foi os 3% na educação especial, que só foi aplicado 0,39%, mas os 30% foi cumprido. Tá? Então, não há por que fazer a recomendação é que seja observado o percentual, daquele percentual aplicado em educação, 3% tem que ser para a educação especial, e esse percentual não foi cumprido. O que eu quis dizer é que a aplicação mínima de 25% garantida na Constituição, a não obrigatoriedade em função de decisão desta Corte com relação à aplicação desses 30%. Obviamente, se quiser aplicar 35%, o céu é o limite. É uma discussão que nós não... Porque a Lei de Diretriz e Base da Educação manda que seja observado aquilo que está previsto na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal. Infelizmente, há essa Senhor presidente, aí. gostaria de esclarecimento. Pois não, procurador Rui Marcelo. Uma honra. Só para frisar que a recomendação constante do item 15, página 24 do parecer ministerial, não é no sentido, invariavelmente, de cumprir o disposto no artigo 354 da Lei Orgânica, desses percentuais, mas de observar a necessidade de acionar o controle concentrado de constitucionalidade se o município se conforma com a decisão da Corte do Tribunal, se conforma com esse entendimento sobre ser inconstitucional a disposição da lei local. Não pode ficar... exatamente, uma reação passiva, sem que o judiciário, com todo respeito às importantes atribuições do Tribunal de Contas, possa bater o martelo definitivamente, com eficácia vinculante contra todos, sobre esse assunto da lei orgânica municipal. O que eu entendi que Vossa Excelência é harmônico é o seguinte: a lei maior é a Constituição, o percentual dela é no mínimo 25%. E querendo ir além, ela nunca falou nada em contrário. Acho que está harmonizado, Vossa Excelência está atendido, seu relatório é contemplado como recomendação. Vamos aos votos. Como faz Vossa Excelência, conselheiro decano Júlio Cabral? Excelência, também parabenizando ao conselheiro Miquides pelo trabalho, ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Rui, e também o valioso trabalho da Comissão das Contas da Prefeitura. Dito isso, eu acompanho o relator, Excelência. Próximo voto, conselheiro Pinheiro. Igualmente, Excelência. Da mesma forma, reiterando as parabenizações ao relator, ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Rui, e a toda a comissão aqui presente. Conselheiro Érico Desterro e Silva. Senhor presidente, eu voto essencialmente com a manifestação do relator, com a manifestação do Ministério Público, mas, no que diz respeito à primeira recomendação, que na proposta toma o item 2.1.1, eu voto como ressalva. Até porque procedi da mesma maneira em relação às contas de 2012,
vou continuar procedendo enquanto esta situação se arrastar, quer no município, qualquer deles, quer na administração estadual, porque o tribunal já fez várias recomendações sobre esse assunto e, infelizmente, não se tem uma solução adequada para o problema. Portanto, este item, no meu voto, é uma ressalva. Senhor presidente, só para... O que me parece, só para esclarecer a todos, o doutor Érico está falando sobre concurso público, não é isso? Exatamente. Perfeito. E essa foi uma matéria discutida nas contas de 2012 e que foi sugestão do conselheiro Érico, inclusive estava aguardando que ele reiterasse, porque entendi que foi o próprio conselheiro que fez a sugestão e que foi acatado por esse relator. Portanto, eu acresço ao meu voto as ressalvas sugeridas pelo eminente conselheiro. E Vossa Excelência, conselheiro Yaralins dos Santos, como faz? Vossa Excelência, conselheiro substituto Alípio Reis Firmo Filho, o senhor está convocado. Excelência, eu acompanho o parecer ministerial, o voto do eminente conselheiro relator com as proposições do Ministério Público. No mérito, aprovado por unanimidade. No que tange a transformação de recomendação em ressalva, eu peço luz ao plenário para o voto Érico Desterro, acompanhado pelo conselheiro Júlio Pinheiro. Se Vossa Excelência, conselheiro Alípio, acompanhou esta ressalva, transformação de recomendação em ressalva? Em ressalva, sim. Acompanho, Excelência. Perfeito. Alguma divergência contra essa transformação? Não, mas eu vou, porque foi, conselheiro Cabral foi o primeiro, não teve o direito ainda de se remanifestar. Pois é, por isso que estou a oferecer. Com o relator, Excelência, na íntegra. Vossa Excelência não aceita a transformação. Eu, por um princípio de seguir a corte, a instituição, acolho para seguir o mesmo caminho nas contas do doutor Amazonino, que teve esta ressalva. Apenas uma ressalva do concurso público. Alguém tem alguma objeção contra essa proclamação? Aprovadas as contas do prefeito. O conselheiro Miquiles vai ler o parecer prévio. Com essa alteração, nós temos que mudar também o parecer prévio, né? Então, depois nós faremos a alteração, mas o parecer seria, então, que o Tribunal de Contas é de parecer que a prestação de contas relativa ao exercício de 2013 do prefeito do município de Manaus, apresentada pelo excelentíssimo senhor Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, ressalvadas as prestações de contas de convênios firmados com órgãos federais e estaduais, em decorrência do que preceituam, respectivamente, os artigos 71, 6 e 45 das Constituições da República e do Estado do Amazonas, está em condição de ser aprovada pela Câmara do município de Manaus. Posso? Bem, vou tentar rememorar, peço ajuda. Quanto ao mérito, aprovado por unanimidade. Quanto às recomendações, todas aceitas, exceto a transformação no que tange a concurso público em ressalva. É como proclamo o voto. Nenhuma objeção, outra? Encerro a presente sessão especial. Pois não, conselheiro Miquiles. Agradecer as manifestações dos eminentes conselheiros sobre o trabalho realizado, mas gostaria que fosse registrado na ata dos nossos trabalhos e nos assentamentos funcionários dos servidores. Muito bem. Que compuseram a comissão, me assessorou nesse trabalho, que é o José Augusto, na condição de coordenador, o Antônio Almir Santos de Souza, o Hélio Almeida e Silva, a Tiaia Bandeira Barreto e Úrsula Oliveira da Costa. Também
gostaria que fosse registrado a colaboração da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas, da DICOP, o engenheiro Cleudinei Lopes da Silva, o Edson Vitor Cunha de Oliveira, o Gengis Khan Pinheiro Lázaro e a Nathalie Grace Filizola de Oliveira. Esses engenheiros e os servidores que compuseram a comissão, e numa ocasião também o procurador de contas, nós estivemos visitando, fizemos visita às creches, às UBS e as obras de recapeamento asfáltico. E eu estive em 2 ocasiões acompanhando esse trabalho aí do recapeamento daqui da Efigênio Salles, também dali da André Araújo, inclusive com visitas à noite lá na usina de asfalto, trabalho que foi feito pelos engenheiros na medição da composição do asfalto que estava sendo empregado nesse trabalho. E realmente nós constatamos, secretário Ulisses, Seria bom se fosse obras que realmente precisam ser repensadas, creches que foram empregados os recursos, transferências federais, e que estão abandonadas, sem conclusão. Então tem que ser para depois, né, Patrícia? Numa segunda visita que nós fizemos a essas creches em construção, nós notamos que já estão furtando até o ferro empregado na construção. Então, eu acho que é um caso a ser pensado. Por isso que nós estamos recomendando que a DICOP, por ocasião das inspeções, faça uma avaliação dessas construções, desses contratos, porque são creches padronizadas, mas nós verificamos, por exemplo, numa determinada creche, usam a estrutura de madeira, na outra usam a estrutura de ferro. Numa creche você encontra a tubulação embutida na parede, na outra ela está exposta. Então, eu acho que há necessidade de que o tribunal, através da DICOP, faça essa verificação. Nas UBS, nós detectamos, por exemplo, que cadeiras odontológicas estavam paradas, estavam com defeito já há mais de anos, que elas não estavam sendo recuperadas. Na ocasião que foi a cadeira odontológica foi recuperada, aí o odontólogo já tinha entrado de licença, tinha se afastado. Então, são pequenas coisas que, numa verificação in loco, nós identificamos essas ocorrências. Banheiros que estão servindo apenas para guardar material hospitalar e não servem aos usuários daquelas unidades básicas. Então, eu chamo a atenção para esse fato, para que, por ocasião do exame das contas, dos gestores, dos ordenadores de despesas, desses órgãos, o tribunal procure verificar fisicamente a execução desses serviços, dessas obras. Então, agradecendo o apoio para essa recomendação que estou fazendo aqui, estou pedindo para esse registro em ata em relação a esses servidores do Tribunal de Contas que me deram apoio na execução do trabalho. Olha, eu acho que a Corte endossa todos os registros solicitados, em particular a comissão que trabalhou nas contas.
tribunal foi rigorosamente igual na sua decisão do julgamento das contas anteriores. O resultado está proclamado, a sessão está encerrada. Entretanto, me perdoe, doutor Marcos Cavalcante, não ter vislumbrado Vossa Excelência entre os presentes, citei apenas Ulisses, mas parte por uma razão histórica e afetiva, mas também com muita honra a vossa. Está encerrada a presente sessão. Daqui a 5 minutos começaremos a ordinária.